Juvan Neto conversa com o professor Tiago Moretti. Entrevista palpitante, você vai acompanhar agora seguramente, hein, ô Juvan? Exatamente, Danilo, agora às 7h03, vamos a Navegantes com o professor Tiago Moretti. Como eu falei, o Tiago do bairro Pontal, do bairro São Pedro, notabilizado já há muito tempo como a gente até meio que tem uma reação muito estranha quando fala influenciador, porque tem muito influenciador que não influencia nada, né, Danilo? Que só fala negativo, né? Que é negativo, só fala bobagem na internet. Não é o caso do Tiago Moretti, que reagiu então à informação do Diego Dias, do Instituto do Meio Ambiente Navegante, sobre essa questão da poda. O professor está com a gente, professor, e eu gostaria de dizer o seguinte, Tiago, é muito interessante e muito importante tê-lo aqui. O Tiago, que tem aí o seu canal Professor Tatuado, não precisa nem dizer porquê, não é, Tiago? Tiago, seria positivo podar a restinga da orla ou não? Há interesses além da justificativa de deixar a cidade mais segura? O que você acha sobre isso? Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia a galera que está ouvindo nessa manhã. O que eu vou dizer para vocês? Não é interessante podar a orla, porque a gente não está falando de um jardim de casa, a gente está falando de uma área de preservação permanente. Aí está um grande problema, uma grande situação, que parece que tem muita gente que não entende o que significa isso, né? O que é uma área de preservação permanente. E o que o prefeito falou, e está alinhado a umas questões ali que tem um entendimento ser mais interesses políticos do que necessariamente para a questão de segurança da cidade, até porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu fui para a internet, fui tentar expor essa questão, tentar ser a voz de muitos moradores navegantes, porque parece que o prefeito está com uma questão gigantesca, um problema enorme de segurança pública na cidade. Isso é fato e há bastante tempo. E aí parece que resolveu achar uma desculpa, que seria a restinga da cidade, porque tem algumas situações realmente acontecendo ali de insegurança, né, por conta de pessoas em situação de rua, por conta de crimes que têm acontecido ali na orla. E aí a solução prática, que parece que isso que costuma acontecer, a gente tem uma solução emergencial, a poda da restinga. O problema é que eles colocaram essa poda, estão procurando aí o Ministério Público Federal para tentar ter direito para fazer isso, porque a gente sabe que é ilegal mexer ali com a restinga. Acredito eu, sendo bem sincero, de que eles não vão conseguir. A questão é bem prática, tem um procedimento parecido, uma denúncia que aconteceu agora recente na cidade de Tijucas e que o próprio Ministério Público Federal negou, né, tá indo atrás desse processo contrário pelo simples fato de ser realmente uma área de preservação permanente. Então a população da cidade, ela precisa aprender a lidar com a restinga de uma forma sustentável e não no interesse de podar. Aí a gente pode fazer essa pergunta para o prefeito, né? Você falou que comentou semana passada com a galera do Instituto do Meio Ambiente. O que seria essa poda? Eles vão cortar até que ponto? Em que momento? Qual é o tamanho dela? De repente passa mais o limite? Eu penso de uma forma brincando, não sei se vocês já tiveram a experiência de ir lá no salão cortar o cabelo, tu tens um pensamento, de repente cortou mais do que tu querias. No caso do nosso cabelo vai demorar uns meses para crescer. No caso da restinga a gente está falando que pode demorar décadas ou nem crescer, porque depende do procedimento. Moretti, inclusive aqui em Barra Velha já aconteceu anos atrás. Eu não sei como, não sei com que autorização na época, isso ficou nebuloso. Eles cortaram a restinga do entorno da lagoa. Eu até concordo que ela estava muito alta, ela impedia a visualização da lagoa. Só que eles deceparam e a reconstituição dessa vegetação ainda está acontecendo, né? Foi assim um choque da noite para o dia e deixou tudo no seco. O Danilo lembra disso, foi muito questionado na época. Agora, o que eu tenho lido, o Moretti, nas redes sociais, eu não sei se tu mesmo usasse essa ilustração, parece-me que a gestão de navegantes, ela tá naquela história, até tem como diria o Flávio Dino, né, tem um cunho anedótico, né, para usar a expressão do Flávio Dino. Parece que quando a vaca aparece com um carrapato, você mata a vaca ao invés de matar o carrapato, quer dizer, tem morador de rua na orla, tem suspeita de crime sexual na restinga, então vai lá e poda a restinga. Não é mais ou menos, não aparenta mais ou menos ser isso, ô Tiago? É porque você imagina o seguinte, qual seria a solução? A gente sabe disso, né? Nós moradores navegantes,
Eu tenho filhos que moram, inclusive, bem próximos da orla. A gente faz exercícios ali por volta de 6, 7 horas da noite, alguns dias da semana na orla, e precisa usar o calçadão. A gente realmente, às vezes, se sente inseguro. Por exemplo, tem trechos que a iluminação é falha. Então, qual é a questão? A solução não é fácil. A solução do prefeito, ele vai ter que agir dentro desse processo de segurança pública, ele precisa agir na questão de monitoramento, de câmeras de vigilância, ele precisa agir na questão da própria iluminação pública, ele precisa agir na questão das pessoas em situação de rua, e isso não é uma fórmula fácil que você consegue vender em um vídeo de rede social, porque parece que é isso que a gente vê. Os prefeitos, não só de Navegantes, mas das regiões, né, eles querem soluções fáceis que você consegue colocar em 1 minuto de rede social para ganhar like. No caso da pessoa em situação de rua, você tem que ter investimento em assistência social, você tem que ter toda uma questão a longo prazo. E a curto prazo, por exemplo, tem uma galera que me procurou nas redes sociais falando, por exemplo, de um processo seletivo, de um concurso público para guardas municipais, que já passaram, já fizeram o processo, o concurso, já foram aprovados, estão esperando há anos serem chamados e até agora nada. Então, tu percebe que tem pessoal que poderia agir dentro da área de segurança pública e Navegantes e o prefeito não faz acontecer. A solução rápida, bonita, que dá para você fazer um vídeo de rede social é ir lá e dizer que a restinga está atrapalhando e que a gente vai podar e vai resolver o problema. Daí eu faço essa pergunta para ti. A poda da restinga, se ela realmente acontecesse, vai resolver o problema da segurança pública? A pessoa lá em situação de rua vai pegar, colocar a mochilinha nas costas e ir embora porque podaram a restinga? O criminoso, ele vai parar de cometer o crime por conta da poda da restinga? Então não é a solução, a gente precisa entender que tem que preservar. E aí o nosso amigo comentou agora há pouco, né? Como fazer esse equilíbrio entre crescimento, entre essa questão de você pensar numa cidade que está crescendo e a questão sustentável? Essa é uma pergunta que a gente precisa analisar bastante, ela, né? E eu acompanhei os seus vídeos no seu canal, você usou uma ilustração que as pessoas, em específico em Navegantes, a comunidade, ela já cresce harmonicamente, ou deveria pelo menos, familiarizada com a restinga. A mesma restinga, Danilo Gomes, que em muitas cidades foi destruída. Décadas atrás, claro, não se tinha uma concepção de contrapartida, de impacto ambiental, de tudo isso. Agora, né, Tiago, o que você falou é o seguinte, ter uma restinga como Navegantes tem praticamente da meia praia até o Pontal, já que no Gravatá com o tempo foi destruída e está lá bem visível o processo que aconteceu de perda da areia, ter uma restinga para Navegantes não é uma perda, não é, Tiago? Ela é um ganho para que você tenha essa preservação e que a construção civil venha mais no espaço que lhe é próprio dentro dos quesitos da lei e da sustentabilidade, né, Tiago? A questão é bem simples da gente analisar. Navegantes deveria, e muitas pessoas têm orgulho da sua restinga. Se a gente for analisar o litoral catarinense, até brasileiro, quantas praias ainda tem a possibilidade, a honra de ter uma restinga preservada como aquela ali? Inclusive, a de Navegantes, ela tem uma preservação recente, tem muita gente que lutou para que ela fosse preservada, mesmo com a participação do próprio Porto na época da Portonave, que agora... Eu lembro disso. A gente não escuta falar muito. É um processo que não aconteceu sempre. Ela vem aí de perto de uma década para ter essa preservação. Então, por que o governo, por que esse pessoal que está à frente não pensa, dá para a gente trabalhar, dá para alinhar o crescimento da cidade junto com a restinga, junto com ela, pensar no crescimento sustentável. Uma coisa muito importante da gente falar hoje, não existe hoje, 2025, qualquer parte do mundo, não existe nenhum tipo de desenvolvimento, de crescimento que não esteja alinhado com as questões socioambientais. Não tem como você falar. E aí eu tenho esse pensamento de que essa poda de restinga é uma desculpa. Isso precisa ser analisado, muito bem analisado, que começa assim, quais os outros interesses por trás dessa ideia de querer podar a restinga. Porque você não tem medo, Tiago, você não tem medo, já para encaminhar para nossa reta final, você não tem medo de ser acusado de disseminador de teorias da conspiração, por exemplo, quando você diz, será que tem algo a mais do que a simples poda? Não tens receio disso? Então, é aí que funciona a nossa forma de questionar, né? Estamos aqui para questionar. Eu não estou afirmando que existe a teoria, mas eu estou questionando. Será que não tem? Por que isso agora? Por que, de repente, a gente veio falar da poda da restinga?
porque tem os decks de madeira, porque tem toda uma estrutura que precisa ser conservada. Os caminhos, as entradas da praia estão lá. É dever da prefeitura cuidar desses caminhos, deixar eles transitáveis, os decks que muitos já estão apodrecidos, que tem gente que tem perigo de se machucar lá. Então, por que não a manutenção da praia, para que fique bonita, para que tenha esse apelo turístico? E aí, não sou só eu, muitas pessoas e navegantes estão com essa ideia. Por quê? Qual é o algo a mais? Porque a gente sabe que tem muita gente do setor imobiliário, do setor turístico e navegantes que, infelizmente, não vê a Restinga com bons olhos. Aí a questão é quão próximo eles estão do prefeito municipal hoje em dia. Ok, perguntas que ficam, né? Tiago, para a gente encerrar, são quantas mil visualizações já no seu canal? Quer divulgar rapidamente aqui o seu espaço da internet? Você não fala só de assuntos de navegantes em Itajaí, né? Não, muito bem. Eu tenho um canalzinho que começou ali na rede social com esse anseio de conseguir fazer esses questionamentos que a gente fez aqui dentro da rede social, que a gente via tanta coisa ruim sendo divulgada. E aí, alguns anos atrás, eu pensei, dá pra gente fazer um canal para divulgar também a crítica, o conhecimento, e é o Professor Tatuado. Então, quem puder me seguir lá, em todas as redes sociais, vocês vão encontrar o Professor Tatuado. Falo de Navegantes, falo de Itajaí, falo de Barra Velha. Esses dias fiz um vídeo falando de Barra Velha. E toda a nossa região, também nível nacional, mundial. Quem tiver aquele anseio de vontade de falar, seja coisas boas e também para criticar, o meu canal está à disposição. Então, por favor, me sigam lá nas redes. Já tem alguns milhares de visualizações, alguns vídeos batendo casa de milhões. Eu tô bem feliz com isso, um progresso bacana. Muito bacana. Bom, vamos liberar, Danilo, porque o Tiago tem aula, sabia, Danilo? Não é fácil a vida de professor. Agora, para encerrar, professor Tiago, eu quero deixar uma sugestão para o senhor. O senhor sugere, acha que pode haver outras alternativas? Nós temos uma praia em Santa Catarina, no sul do estado, é a praia lá em... o nome da praia é aquele nome de pássaro lá, como é que é o nome? Tem 32 passarelas, eles fizeram elevadas de ligação da avenida com a areia para proteger a Restinga. Então nós temos outros exemplos. Os exemplos estão aí, e né, outras Danilo? Alternativas, né? Os exemplos estão aí, né? Sem dúvida. Abraço. Obrigado, Tiago, pela participação. Segue Me fugiu. Com certeza. Balneário Rincão, não é? Não é Balneário Rincão, não é Gaivota. Gaivota. Balneário Gaivota. São 32 passarelas, meu caro. 32, não são 10 não, que eles fizeram para proteger a Restinga direto da avenida para a areia. E lembrando, né, Danilo, que no sul do estado que não falta é faixa de areia, e mesmo assim estão preocupados com a preservação. Mesmo assim, claro. Né, Tiago? É um exemplo para cá também, né? É verdade. Tá bom, então, era isso? Era isso, obrigado, Tiago. Até a próxima, não é?